Hola, ¿qué tal? Como estão ustedes? Espero que todos estejam muito bem. Bem, neste módulo vamos falar um pouquinho sobre contrações em espanhol. Sim, e aqui eu coloquei para vocês uma breve descrição do que seriam as contrações. Então nós temos aqui, contração é a união de uma preposição com outro elemento gramatical. E quando se fala elemento gramatical, pode ser aí a união da preposição e mais, por exemplo, o artigo definido, que tem aí el, lá em espanhol. Eu coloquei também aqui alguns exemplos, então vejamos. Eu tenho iremos al cine. Olha que esse al representa o ao em português. Então vou ao mercado, vou ao cinema. Em espanhol a junção é essa, da preposição a mais o artigo definido el. E aí eu quero chamar a atenção porque em espanhol nós temos aí uma diferença quando há o artigo definido el, sem acento, e o pronome pessoal el, que já vem com acento. Aí o que acontece? Tem significados diferentes. Por exemplo, eu vou colocar aqui o pronome. O pronome el vem acentuado. Este é o pronome pessoal que significa ele. Então, por isso que não devemos confundir com o artigo que diz aqui. Então, vejamos. Iremos al cine, iremos ao cinema. Temos aqui a preposição e temos também mais o artigo definido. Lembrando que este artigo definido aqui não leva acento, senão pode confundir aí com o pronome. Saber esses detalhes é muito importante, porque pode fazer uma diferença muito grande aí na hora de resolver uma questão proposta no vestibular, no Enem, enfim. Temos aqui uma outra junção aí de preposição mais o artigo definido, que é o caso dele. Eu tenho a frase venimos del colegio, então viemos del colégio, estamos vindo do colégio. O que acontece? Eu tenho del, que é a junção da preposição de, e mais o artigo definido em espanhol, el. El, se traduzimos aí, significa o, equivale ao artigo definido em português o. Então, viemos do colégio, venimos del colegio, ou del cole, se quieres falar assim, não há nenhum problema. Tudo bem até aqui? Eu separei para vocês também mais algumas outras contrações que existem em espanhol. Por exemplo, eu tenho aqui en el. Vejam que o en el tem como equivalente ao português o no. Tá? Então eu coloquei aqui as traduções, vocês podem perceber, e vamos verificar cada um deles. Então, olha só, en el. En el equivale no. Tá? Então eu coloquei uma frase aqui, por exemplo, estou en el mercado, ou seja, estou no mercado. Esse no equivale em espanhol à junção de en e mais el. Então, por isso eu tenho esse resultado. Eu tenho o plural de en el, né? Se eu digo en el significa no, en los é o plural, significa nos. Então vejamos aqui, los lápices están en los estuches. Os lápis estão nos estojos. Então, como eu digo em espanhol, los lápices están. Vejam que aqui eu já utilizo o plural de en el, porque o plural de el seria los. Então, en los estuches. Eu tenho aqui também a junção de en la, que significa ou equivale em português ao na. Por exemplo, a frase diz aqui, ele está en la casa de su hermana. Olha que eu coloquei aqui o pronome pessoal também, justamente para poder elucidar a diferença, tá? Esse ele aqui já é um pronome pessoal, significa ele. Se não houvesse o acento, poderia se confundir aí com o artigo definido, que é o que nós estamos vendo aqui neste módulo. Então, ele está en la casa de su hermana, ele está na casa da sua irmã. Tenho aqui a junção da preposição en e mais o artigo definido lá. E aí eu tenho também esse resultado. Um outro exemplo também, en las
que aí também seria o plural de lá. Se lá é o artigo definido que significa a, o plural seria las, que é o que nós temos aqui. E a frase diz: Pablo e Maria estão estudando em las mejores universidades del país. Olha que aqui eu tenho duas contrações aí. Eu coloquei aqui em las, que significa nas, então traduzindo essa frase seria: Pablo e Maria estão estudando nas melhores universidades do país. Olha que aqui também tem a presença de uma outra contração, que é dele, que é o que nós vimos aqui também no exemplo anterior, que é a junção de mas ele. Tudo bem até aqui? Não é tão difícil assim, mas é o que eu disse a vocês. Saber desses detalhes é muito importante para poder resolver questões aí que podem aparecer. E eu digo a vocês que é muito comum aí a utilização de artigos, de contrações nos vestibulares ou, enfim, nos concursos, no Enem, vocês podem se deparar assim com questões que pedem algum exercício referente às contrações, tá bom? Então, só recapitulando aqui, tem algumas preposições, por exemplo, ao, eu vou colocar até aqui. Essa preposição ao seria em espanhol al, que é a junção de a mais ele. Tenho aqui o que acabamos de ver na última frase, a junção da preposição de mais ele, que resulta em dele, que seria em português equivalente ao do, né? Então venho do colégio, venho do mercado, etc. Tem aqui as outras contrações também, o caso en ele, e aí eu tenho que prestar atenção também no plural, porque o plural de ele é los, e aqui acontece também com o artigo definido lá, em que o plural é las. Então, em lá, plural em las. Tudo bem? Bem, na próxima aula eu aguardo vocês, vamos falar um pouquinho mais sobre as contrações. Hasta la vista!